Olá, tudo bem? Eu sou a Grazi Salomão e quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já teve um desejo ardente de fazer uma mudança na sua carreira, redirecionar a sua vida profissional e não se sentiu encorajado ou encorajada suficientemente para sustentar essa decisão? O que eu quero te falar aqui hoje é que esse sentimento não é só seu. Não sei se você sabe, mas hoje mais de 80% da população a quase nível universal não é feliz no que faz em seu trabalho. Isso significa que apenas 20% das pessoas conseguiram encontrar um trabalho, uma ocupação laboral que as permita ter realização, felicidade autêntica e muitas das vezes encontrar o sucesso, os seus resultados desejados. Eu quero explicar hoje como que o medo, como uma emoção negativa, interfere nas suas decisões e mais do que isso, muitas das vezes é o elemento principal, o elemento chave para fazer com que você não evolua na sua vida como um todo. Há muitos anos atrás, o grande Napoleão Hill, um grande estudioso sobre o comportamento humano, quando nem se falava ainda de coaching, de desenvolvimento pessoal, enfim, um cara que teve a oportunidade de estudar o comportamento de muitas pessoas de sucesso, ele conseguiu mapear que, a um nível universal, todos nós, enquanto seres humanos, sofremos a interferência aí de 6 medos. Segundo Napoleão Hill, a humanidade como um todo, ela tem medo de pobreza. O segundo medo pontuado por Napoleão Hill, nós temos medo de envelhecer. Terceiro medo, nós temos também medo da crítica. Muitas pessoas, quarto medo, têm o medo de perder o amor de alguém. Quinto medo, nós temos medo da doença. Nós temos também o medo da morte. E posso te falar uma coisa com toda convicção. Em algum momento da sua vida, um desses medos foi o elemento chave para que você não pudesse dar o salto quântico, quer seja na sua vida pessoal, quer seja na sua vida profissional. Nos últimos 10 anos, trabalhando e atendendo centenas de pessoas a redirecionar a sua carreira em busca de mais realização, em busca de mais sucesso, eu pude identificar que entre esses 6 medos, alguns aí são os que mais geram interferência. E eu quero falar para você que hoje, muitas das vezes, também não está se sentindo totalmente realizado, né? E em algum momento já se sentiu frustrado na sua carreira. Não sei se é o seu caso, mas eu percebo que muitas das pessoas, inclusive, vivem trocando de galho em galho, muda de emprego, muda de negócio, abre negócio, fecha negócio, na tentativa, na iniciativa de justamente tentar alterar esse padrão, em busca de algo que possa trazer às pessoas mais realização, mais significado e mais relevância na sua vida. Mas antes da gente tomar uma decisão sobre um caminho mais assertivo a seguir, e aí eu gosto sempre de falar que não existe caminho certo ou caminho errado. Todos nós somos dotados de livre-arbítrio e o nosso livre-arbítrio nos permite escolher caminhos sempre na tentativa de buscar algo melhor para as nossas vidas, né? Seria um pouco estranho a gente pensar que nós tomamos decisões buscando um caminho que vai fazer mal para nós mesmos. Isso não faz o menor sentido. Então, certo e errado é um conceito muito subjetivo, mas eu acredito que sim, a gente pode escolher caminhos profissionais que sejam mais assertivos. E quando eu utilizo essa expressão assertividade, eu estou falando de você identificar caminhos na sua vida que conectam você com aquilo que você é, com aquilo que você veio fazer, enfim, a sua identidade, seu propósito. E quando você utiliza desses mecanismos como critério de decisão e de escolha, naturalmente você tem mais chances de encontrar realização e sucesso. Mas voltando aos medos, o que eu quero te explicar hoje? Existem 2 medos, ou quase 3 nessa lista que eu passei para vocês, que geram muita interferência nas pessoas que não conseguiram ainda alcançar uma vida de sucesso e realização no aspecto profissional. Claro, isso também incide sobre a vida pessoal, afinal de contas, a gente é um ser só. Nós não conseguimos distinguir uma pessoa numa esfera pessoal e numa esfera profissional. Obviamente que aquilo que você vive na sua carreira interfere diretamente nos seus relacionamentos, na sua saúde, na sua qualidade de vida como um todo. Mas, muitas das vezes, quando a gente tem o desejo ardente de fazer uma mudança de carreira, porque nós estamos aí naquela estatística dos 80% que não estão satisfeitos naquilo que fazem hoje, existem 2 medos principais que geram uma interferência direta na decisão de tomar um rumo novo, de alterar a nossa rota. Primeiro, é o medo da pobreza. Sim, nós
enquanto seres humanos, desde que a gente vai estudar a história, o nosso valor sempre foi medido pela posse, não é verdade? Antigamente, as pessoas que tinham mais recurso, inclusive elas investiam muito em terras, elas compravam, adquiriam terras e as suas riquezas eram muito medidas pelo acúmulo das terras compradas e adquiridas, não é verdade? Claro, com o tempo isso foi mudando, né? A era industrial já trouxe outros elementos que balizavam esse critério de riqueza. Atualmente se fala muito que, inclusive, as pessoas mais ricas hoje são as que dominam o conhecimento, que detêm o conhecimento. Mas, enfim, como a gente veio, né, de uma criação, de uma história onde a posse ela é o critério que define se você tem sucesso ou não, nós temos muito medo de perder algo. Isso é um medo natural do ser humano. E aí, muitas das vezes, quando a gente está conectado nesse processo de escassez, do medo da falta, a gente acaba impedindo de redirecionar caminhos porque a gente sempre sente medo de perder algo. Então imagina só, imagina que você hoje é empregado de uma empresa ou abriu o seu próprio negócio e não está satisfeito fazendo o que você faz hoje. Você já tem essa consciência, naturalmente aquilo que você vem vivendo na sua vida, muitas vezes está refletindo em frustração, em muitas das vezes descarrilamento na carreira, em alto índice de burnout, talvez você está trazendo um esgotamento muito grande por você não estar se sentindo feliz, o seu nível de estresse está elevado, enfim, todos esses elementos que podem fazer parte hoje do seu cotidiano, até uma depressão, às vezes é o caso de algumas pessoas, ou um estado de language, né, que nós chamamos de um estado de definhamento, todos esses elementos, apesar de conscientes deles e fazer com que esses elementos, né, a frustração, a não realização, nos promovam total vontade de mudar essa jornada ou até a inércia pela falta de coragem, está diretamente conectado também ao medo da falta. Porque o que acontece? Você tem um emprego, ok, apesar dele não trazer sucesso e realização, ele é a fonte geradora da sua provisão, da provisão da sua família. E aí você pensa assim, bem, se eu deixar o meu emprego agora, ou se eu fechar esse negócio, por mais que eu tenha uma renda mínima aqui, que garante o pagamento do meu aluguel ou da prestação do meu carro, eu posso perder essa renda. E se eu perder essa renda, naturalmente, como é que eu vou sustentar e honrar os meus compromissos financeiros? Então, olha só o que acontece. Pelo medo da falta, pelo medo da pobreza, pelo medo da perda, o que você faz? Você adia uma decisão na sua vida, você limita novas perspectivas, novos caminhos. Para quê? Pelo medo, simplesmente pelo medo, gente, eu não posso abrir mão do que eu tenho aqui agora, porque se eu abrir mão disso aqui, eu posso não ter nada. E aí, sempre criando essa crença de eu posso não ter nada ou aquilo pode me faltar, eu impeço de criar um processo mais amplo, fazer com que eu possa enxergar novas possibilidades, novas oportunidades que muitas das vezes podem me trazer muito mais abundância e muito mais prosperidade, simplesmente pelo medo da pobreza, pelo medo da falta. Quando uma pessoa sente assim, eu gosto de provocar nela uma reflexão, não sei se é o seu caso, mas imagina só, eu quero que você pense assim, se o que você faz hoje profissionalmente já não entrega a você o resultado desejado e já não promove a realização que você almeja, qual o sentido de permanecer nesse lugar? Afinal de contas, não ser feliz, não poder realizar os seus sonhos já é uma falta. Entende que o medo que impede você de progredir já é uma realidade na sua vida? Então, se você não aprender a relacionar melhor com esse medo e a lidar com essa questão, você muitas das vezes vai permanecer sempre no mesmo lugar. Outro ponto que eu quero fazer você refletir. Imagine daqui 10 anos você não fazendo nada pelo medo da pobreza, pelo medo da escassez, pelo medo da falta. Você não decide permanecer nesse local e não fazer nada. Daqui 10 anos, como você acredita que vai estar a sua vida daqui 10 anos? Só de pensar que você pode estar no mesmo lugar que você está hoje ou até regredir na sua jornada profissional, isso já não te dá medo? Esse medo é o medo mais coerente e lúcido de sentir. O medo de saber que daqui 10 anos eu não evoluir, ele é muito mais significativo do que o medo que eu tenho hoje de perder algo que já não supre as minhas necessidades, que já não supre os meus desejos, que já não promove as realizações que eu almejo na minha vida. Então é importante você refletir sobre esse aspecto. Afinal de contas, quantas oportunidades
você pode estar perdendo, ou quantos novos horizontes você poderia estar criando, sendo o gerador da sua vida, simplesmente pelo medo da pobreza ou pelo medo da falta. Imagine quantas situações você já permitiu com que esse medo ele imperasse sobre as suas decisões, de maneira que você sempre permaneceu no mesmo lugar. Não só na vida profissional, às vezes na vida relacional, na vida afetiva, às vezes na vida pessoal como um todo, em relação à sua saúde, ao seu desenvolvimento intelectual. Então, quero uma dica? Se você ainda permite com que o medo da pobreza, o medo da falta, gere algum impacto nas suas decisões, analise o momento atual e já verifique que esse momento não é satisfatório. E analise que permanecer nesse local pode fazer com que você não progrida e passe uma vida simplesmente só pagando as contas. Porque uma vez que eu decido ficar num lugar ou numa ocupação laboral que só me permite pagar contas pelo medo que isso falte, eu vou passar uma vida, eu escolho viver uma vida simplesmente pagando as minhas contas e não arrisco e não ouso fazer coisas diferentes para que eu possa lá na frente construir resultados diferentes, resultados de abundância, resultados de prosperidade. Então, grava isso, o medo da pobreza, o medo da falta não pode impedir você de progredir. O que não significa que você não possa e não tenha o direito de sentir esse medo. Esse não é o ponto, gente. Todos nós, enquanto seres humanos, dotados de uma identidade às vezes subjetiva, né, por não termos clareza sobre as nossas vidas, por muitas das vezes não identificarmos quem a gente é, a razão da nossa existência, a gente tem dificuldades em delimitar qual é o caminho, em trazer a direção correta. Muitas das vezes a gente se sente perdido e isso é um fator natural. E sim, isso dá medo. O que você não pode fazer é com que esse medo gere uma interferência nas suas decisões. Porque uma vez que você para de tomar decisões na direção de um progresso, você permanece no lugar que está e aí você acaba tendo que se contentar com a realidade que você vive hoje. Então, dando continuidade sobre o estudo do Napoleão Hill, sobre um outro medo que eu identifico que promove uma interferência muito grande na vida das pessoas que estão desejosas de alterar a sua rota profissional, né, naquela sensação ou naquele desejo mesmo de ir para os 20% das pessoas que são felizes naquilo que realizam e naturalmente conseguem também construir sucesso, né, reconhecimento, resultado financeiro, é o medo da crítica. O que acontece? Todos nós fomos muitas das vezes influenciados a tomar decisões sobre a nossa jornada profissional de maneira muito precoce. Imagina que aqui no Brasil, por volta dos seus 17, 18 anos, seguindo o protocolo tradicional, a gente foi muitas vezes obrigado a escolher uma carreira, a ingressar numa faculdade, fazer um vestibular, e nós não tínhamos um nível de autoconhecimento suficiente para que pudéssemos tomar uma decisão muito assertiva. E aí a gente já é induzido a escolher a profissão que você vai ter que investir todo o seu tempo, toda a sua energia nos próximos 5, 10 anos da sua história para construir o seu sucesso. E eu te pergunto, será que um jovem hoje de 17 anos, ele já tem discernimento ou ele já tem o conhecimento suficiente para definir que a fisioterapia, que a medicina, que o direito ou qualquer outra área vai ser a área que vai promover sucesso à vida dele? Será que ele já se conhece o suficientemente para tomar essa decisão? Um outro aspecto também é que muitas das pessoas escolhem as suas carreiras profissionais muito baseado no quê? No aspecto da sobrevivência. Elas não tiveram oportunidade de estudar, elas não tiveram oportunidade de ingressar numa escola, numa faculdade, e muitas das vezes não foram elas que escolheram as suas oportunidades profissionais. Elas trabalharam de uma forma com que as oportunidades as escolhessem. É aquela história, bem, eu tenho que aceitar o que tenho para o momento, afinal de contas, se eu não aceitar isso, como que eu vou colocar o alimento na minha mesa? Como que eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou sobreviver? Então, induzidos muitas das vezes, né, pela necessidade de sobreviver, nós acabamos também escolhendo jornadas profissionais que nem sempre estão conectadas com aquilo que pode nos promover um estado de engajamento, um estado de alegria, um estado de felicidade e realização. E aí o que acontece? Se a origem das nossas decisões por uma carreira profissional muitas das vezes foi precoce ou foi fomentada pela a necessidade, pela sobrevivência, o que vai acontecer?
grande parte dessas pessoas vão estar inseridas em contextos profissionais que não trazem a elas a realização e o sucesso. E por isso essa estatística ela é tão significativa, né? Estudos na área do conhecimento da psicologia positiva, da neurociência, já conseguiram certificar esses números. E aí, quando você se depara nessa estatística, quando você se depara nessa realidade, onde você não é uma pessoa realizada profissionalmente, não se considera bem-sucedida, você deseja mudar, a gente quer sempre o melhor para as nossas vidas, é isso que eu estou falando aqui hoje. Só que o que acontece? Imagine você, como as suas decisões lá atrás foram influenciadas por pessoas que muitas das vezes são as pessoas que você admira, são as pessoas que você ama, você sente medo de ser criticado por essas pessoas. E aí você sente medo de não pertencer mais a uma comunidade, a um nicho de pessoas que traz impacto na sua vida. Sabe aquela sensação assim, bem, eu me formei em fisioterapia, afinal de contas naquela época eu não tinha muito discernimento para tomar essa decisão, mas era a profissão da moda, todo mundo falava que era uma tendência de mercado, que esse nicho ia crescer muito. Eu lembro muito da engenharia trabalhando nessa abordagem, a engenharia está em alta. Aí a pessoa foi lá e decidiu cursar a engenharia, afinal de contas era uma tendência que o mercado apontava como positivo. Enfim, as escolhas elas foram muito feitas baseadas em influências externas e não uma decisão pessoal alinhada a uma identidade e a um propósito. E aí o que acontece? Você agora tem medo de enfrentar o que as relações podem provocar na decisão de alterar a sua rota. Aquela história, nossa, o que meu pai vai pensar se eu falar para ele que eu quero ir para gastronomia e abrir um restaurante? Poxa, investi 5 anos na minha formação de fisioterapia, depois trabalhei não sei quantos anos fazendo estágios em clínicas, em hospitais. Como eu vou ser visto pela sociedade? Ou seja, nós ainda fazemos com que as nossas decisões sejam muitas vezes balizadas na situação do olhar do outro, pelo medo da crítica. E enquanto a gente ainda sustenta as nossas decisões baseado no que as pessoas vão pensar sobre nós estamos decidindo por essas pessoas e não pelo aquilo que faz sentido para nossa vida. E aí o medo da crítica impede você de alcançar o estado do flourish, que é o estado do florescimento, que é o estado onde você pode realizar o máximo do seu potencial humano, porque aquela decisão, aquele caminho faz sentido para você. Isso é muito importante, nós temos um entendimento. E aí o que acontece, gente? O medo da crítica, ele também está associado a um medo que o Napoleão Hill traz pra gente nesse estudo, que é o medo de perder o amor de alguém. Inconscientemente, muitas das vezes, a gente acaba associando esses medos. Exemplo, o meu pai é uma pessoa que eu admiro, que eu tenho um profundo amor por ele. E ele sempre se orgulhou da minha atividade enquanto fisioterapeuta, ele sempre me incentivou, aliás, mais do que incentivar, mais do que um apoio moral, ele investiu na minha carreira, ele pagou a minha faculdade, ou ele me ajudou a financiar uma pós-graduação. E aí, como que eu vou falar para o meu pai agora que eu sou uma fisioterapeuta frustrada? Como é que eu vou falar para minha família ou para essa pessoa que eu amo tanto que essa profissão não me realiza e naturalmente não me traz o sucesso almejado? Que eu já estou aqui há 5, 10 anos trabalhando naquilo que ele admira, mas eu só pago as minhas contas. E aí, como que você vai transpor isso para uma pessoa que você ama? Inconscientemente, o medo da crítica ele vem à tona e o medo de perder o amor daquela pessoa em detrimento dessa decisão acaba gerando uma influência e limitando você de enxergar novas possibilidades, novos caminhos que podem fazer muito mais sentido e ter muito mais relevância na sua jornada construtiva. Então, gente, olha só, o medo da pobreza, que é o medo da falta, o medo da crítica e o medo de perder o amor das pessoas que nós amamos são medos normais, naturais, em qualquer pessoa que está desejosa de fazer reposicionamento de carreira, de fazer uma transição, de encontrar uma nova jornada, de entender outras possibilidades, de ampliar as suas perspectivas. Se você que está me ouvindo agora sente um desses medos, primeiro, entenda que isso é um processo natural.
você não é uma pessoa melhor ou pior, você não está certo ou errado. Não existe juízo de valor quando nós falamos da questão emocional, quando a gente trata de sentimentos como medo, ok? O ponto X é o que você vai fazer em relação a esses medos. Como que eu posso, por exemplo, promover uma mudança na minha vida no sentido de eu encontrar mais felicidade e mais sucesso naquilo que eu faço, sem com que o meu pai possa gerar uma crítica para fazer com que o meu relacionamento com ele possa ser comprometido. Então sempre vão existir estratégias para que a gente possa encontrar situações que vão minimizar, primeiro, o impacto do medo e segundo, o impacto daquela decisão. Por isso é importante nós criarmos consciência sobre esses elementos todos. Por isso é importante, diante de uma decisão que você quer tomar, você parar um pouquinho e refletir. Qual é o medo entre os 6 medos que a Grazi compartilhou do estudo Napoleão Hill que está me impedindo de agir na direção daquilo que faz muito mais sentido para a minha vida? Porque uma vez que você toma consciência de qual é o medo que está gerando essa interferência, você consegue começar a criar estratégias neurais, estratégias práticas que podem minimizar o impacto desse medo, fazendo com que você não fique mais inerte, mas se movimente na direção de encontrar as soluções e mais do que isso, para que você possa programar ações que vão trazer a você aquilo que você tinha medo de não viver. Exemplo, se você escolher um caminho profissional mais assertivo, lembrando dessa palavra, assertividade, conectado então àquela pessoa que eu sou, aquela pessoa que não é o que o outro deseja que eu seja, mas realmente conectado à minha identidade, conectado ao meu propósito de vida, que é a minha razão de existência, o meu para quê. Se eu escolho esse caminho que eu chamo de um caminho mais assertivo, é claro que eu aumento as possibilidades de me engajar mais naquela ocupação. E se eu me engajo em uma atividade profissional, ok? Que está conectado com as minhas forças, com as minhas virtudes, com maior engajamento, eu vou promover a minha melhoria de performance. E aí, assim, eu vou conseguir maximizar o meu potencial diante daquela atividade que eu estou escolhendo fazer. E uma vez que você maximiza, você explora mais o potencial dentro de uma atividade que traz mais realização, é claro, você vai gerar mais resultados. E os resultados que você vai gerar encorajado pela decisão de seguir uma nova rota na sua vida, vai fazer com que outras pessoas te admirem, vai fazer com que as pessoas que você ama, com o tempo, entendam as suas decisões. Então é importante nós termos a ciência, a consciência de que quando nós tomamos a decisão de alterar uma rota ou definir um novo caminho na jornada profissional, no primeiro momento, aquele medo ele pode fazer até um certo sentido, ok? E você pode até viver experiências conectadas a esse medo. Enfim, no primeiro momento você pode receber as críticas, no primeiro momento você pode ter que reduzir um padrão financeiro da sua vida, mas não significa que essa decisão vai gerar falta. Não significa que as pessoas que te amam vão ficar de mal de você e nunca mais vão querer conversar com você porque você decidiu seguir uma nova jornada. Porque a sua construção, através dessa conexão com algo que faz sentido para a sua existência, que faz sentido para a sua vida, que faz você acordar motivado a ir trabalhar naquele projeto, que faz você nem perceber o tempo passar, tudo isso com o tempo, dentro de uma transição, dentro de um caminho bem planejado, vai trazer a você, primeiro, os resultados que você almeja. E, gente, uma pessoa realizada, uma pessoa bem-sucedida, ela transpira alegria, ela emana energias maravilhosas que acabam influenciando o nosso meio ao redor. E aí as pessoas percebem, nossa, como que João agora tá tão mais feliz desde que ele abriu aquele negócio de culinária, desde que ele abriu aquele restaurante, desde que ele se tornou maquiador. Nossa, desde que a Joana fez isso assado, como ela tem mudado, como ela está uma pessoa mais alegre, como ela está uma pessoa muito mais bem relacionada, as pessoas começam a perceber o resultado. E aí, naturalmente, elas vão começar a aceitar esse processo e vão começar a admirar você. Isso é uma questão de tempo. Portanto, não impeça com que as críticas
das pessoas que muitas das vezes você ama, limitem caminhos que você pode utilizar, que você pode explorar mais o seu potencial na direção de você ser uma pessoa muito mais feliz e muito mais realizada. Os medos, eles são elementos que, quando a gente estuda o comportamento humano, eles são os elementos mais representativos na vida das pessoas que não conseguiram alcançar a realização dos seus sonhos. Então, o que eu quero dizer para você nesse vídeo, não é problema você sentir medo, eu também sinto medo, todas as pessoas que relacionam com você sentem medo. A grande questão é como você vai lidar com esse medo, de maneira que esse medo não impeça você de dar um passo na direção de uma vida com mais sentido, com mais propósito e com mais realização. Tome consciência a partir de hoje. Qual é a decisão que você precisa tomar na direção de uma vida profissional muito mais realizada e mais bem-sucedida que você não tomou ainda? Segundo ponto, qual desses medos que eu listei para você é o medo que está impedindo você de progredir, ok? De dar esse passo necessário. Ok, uma vez constatado esse medo, o que você pode fazer enquanto ação, estratégias para minimizar o impacto dele na sua decisão e minimizar as consequências que esse medo pode gerar na decisão que você vai sustentar a partir de agora? Analise esses pontos. Reflita sobre você, busque o seu autoconhecimento. Afinal de contas, quanto mais você se conhecer, mais assertivas serão as suas decisões, não só na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal. E uma vez feito isso, vencidos os medos, novos medos vão surgir, faz parte da natureza humana, mas você vai desenvolver a habilidade de lidar com essa questão com inteligência emocional, com resiliência e com o desejo de sustentar uma vida não só que esteja fundamentada na falta, na escassez, mas sim na abundância e na prosperidade. Esse é o meu desejo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, envia para os seus amigos que também talvez estejam sentindo muito medo diante desse momento ou do momento da vida deles. E mais do que isso, me dê o seu feedback, compartilha aquilo que você gostaria de ouvir sobre vida profissional de sucesso, vida profissional bem-sucedida, propósito de vida, porque eu estou aqui para te ajudar nessa jornada construtiva.